Fala concurseira, que bom ter vocês aqui de volta. Vamos falar agora sobre o conectivo condicional, certo? Se então, tabela verdade do conectivo se então. Fica até o final para você aprender bem esse conectivo, tá? Vamos juntos. Vamos juntos aqui, ó. O conectivo se então, nós chamamos ele de condicional. É o conectivo, é o operador queridinho das bancas, beleza? Em teoria dos conjuntos, você vai ter que lembrar o seguinte: o conectivo se então, ele é o está contido, beleza? Vou mostrar já para vocês a representação do se então, beleza? Em conjuntos. O símbolo que nós usamos para representar o se então é a setinha, beleza? Então, se temos aí, se estudo lógica, então me apaixono, como é que nós podemos representar o conectivo se então? Você utiliza assim, ó, a representação P, estudo lógica, então a setinha, me apaixono que. Tranquilo? É assim que você representa o se então, tá? Outra coisa importantíssima é a tabela verdade do se então, certo? Tabela verdade do se então, quando você lembra de se então e você vai utilizar a tabela verdade do se então, primeira coisa que vem na sua mente vai ser, ó, Vera Fischer. Vera Fischer é o que, professor? É falsa. Estou entendendo nada. Você vai entender agora. Se liga. Primeira coluna, nós usamos o padrão VV-FF, não é isso? Segunda coluna, nós alternamos VF, VF. A terceira coluna, que é o resultado da condicional, aí agora que entra a Vera Fischer. Vera, ou seja, quando for VF, ou seja, Vera Fischer, vai ser o quê? Vai ser falsa. Então, quando na tabela for VF, vai dar falso, porque Vera Fischer é falsa. O restante, professor, o restante é tudo V. Tranquilo? O restante é tudo V. Então, lembrou de condicional. Tabela verdade da condicional, vai ter que lembrar de quem? De Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Quando for VF, dá F. O resto é tudo V. Tranquilo, meu povo? Como é que se prova isso, professor? Prova isso através de teoria dos conjuntos. Ó, se P, então Q, é a mesma coisa na teoria dos conjuntos de que P está contido em Q. Beleza? Essa é a representação dos conjuntos quando se trata de condicional. Tranquilo? Porque é V, porque é F. Vai ser através da teoria dos conjuntos que vai ser provado. Ó, vem comigo. Ó. Se liga aí. A ideia vai ser assim, ó. Como é que você faz para provar? Certo? É um pouco diferente das outras três que nós estudamos. Ó. Vai ser da seguinte forma. Como é condicional, eu utilizo esse método aqui. Ó. Se está em P, ou seja, pertence a P, né? Tá aqui. Ó. Então, ele pertence a Q também. Verdadeiro ou falso? Ó, se está em P, então ele está em Q também, com certeza, né? Verdadeiro. Por isso que é verdadeiro. Entendeu? Aí olha essa segunda aqui, o porquê é falso. Aí. Se ele está em P, tá aqui, né? Se está em P. Então, não pertence a Q? Falso, né? Porque se ele está em P, ele está em Q também. Então não tem como ele estar em P e não estar em Q, entendeu? Então por isso que esse aqui é falso. Porque não existe essa possibilidade, entendeu? Aí essa. Ó. Não está em P. Se ele não está em P, ele está aqui. Ó. Pode estar aqui, concorda? Ou pode estar aqui fora. Se ele não está em P, então tem como, ó, vê aqui, ó. Tem como estar em Q? Tem, tá aqui, ó. Então se tem como, então é verdadeiro. Entendeu? Aqui, ó. Ele não está em P. Beleza, um desses dois. Então, tem como ele não está em Q? Tem. É esse aqui. Então, por isso que é verdadeiro. Entendeu? Então, tá provado porque o se então só é falso quando for VF. Beleza? Tá aqui, provado para vocês. Agora, é importante, antes da gente fazer as questões, você receber essa informação aqui importante. Não comuta. Não é comutativo. Comutativo. Não comuta. Por exemplo, aí, se você tiver se P, então Q, isso aqui é diferente de você trocar a posição do Q com P. Você não pode trocar, certo? Isso aqui é diferente, não é equivalente, tranquilo? Então se eu digo, se eu estudo lógica, então me apaixono, é diferente de você dizer, se me apaixono, então eu estudo lógica. Totalmente diferente, tranquilo? E você pode guardar no seu coração essa dica aqui importantíssima.
Importantíssima essa dica aqui que eu trago para vocês, ó. São 3 aqui que eu quero que vocês entendam. Se você estiver diante de uma condicional, um sim então, e a primeira proposição do sim então for falso, o resultado daquela proposição vai ser verdadeiro. Por quê, professor? Porque aí você vai lembrar de Vera Fischer. Porque Vera Fischer é falso, o resto é tudo V. Se ele já começa com falso, não tem como ser VF. Ah, você começou com falso aí. Você vê que os dois resultados é verdade quando começa com falso, tá vendo? Então você já mata a questão, certo? Segunda informação, se ele terminar com V, se a segunda proposição for verdade, você já sabe que o resultado também é verdadeiro. Por quê, professor? Porque não tem como, pelo mesmo motivo, dar VF. Não tem como dar Vera Fischer. Então, se o segundo for V, ó, o resultado já é V, tá vendo? Então, você já ganha tempo em prova. Certo? E o terceiro é quando for VF. Quando for VF, o resultado é imediato, já dá falso. Tranquilo? Então, quero que você guarde essa informação aqui, porque vai lhe ajudar a fazer algumas questões que vem pela frente. Beleza? Vem comigo aqui, ó, falar sobre as questões que envolvem o sim então. Primeira questão 2022. Ó. Sabendo que o valor lógico da condicional entre duas proposições simples, P e Q, nessa ordem é falsa. Então ele está dizendo que P e Q nessa ordem, ele diz que é falso. Se é falso, obrigatoriamente você sabe quem é o valor de P e sabe quem é o valor de Q. Olha a alternativa A. O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso. Perfeito. Porque numa condicional só tem como dar falso se for VF, ou seja, Vera Fischer é falsa. Letra A, concluído com sucesso. Segue comigo, ó. Olha outra. Sabendo que o valor lógico de uma proposição composta é falso, e o valor lógico de outra proposição composta é verdade. Ele está dizendo que um é falso e outro é verdade. Então o valor lógico da condicional entre essas duas é qual valor? Ele está dizendo que uma é falso e a outra é verdade. Se você for um aluno emocionado, você vai logo dizendo: professor, você acabou de me dar a dica e disse que quando começa com falso o resultado já é verdadeiro. Pela dica que eu dei. Beleza, vai logo marcar a letra A. Só que aí você comete um grande engano. Por quê? Porque na questão ele não disse em nenhum momento que é falso e V nessa ordem. Se for nessa ordem, beleza. Falso com verdade, dá verdade. Entendeu? Beleza, se for nessa ordem, tranquilo. Professor, então quer dizer que tem essa outra possibilidade, né? VF. Isso. Se essa for a ordem da questão, VF, o resultado dá o quê? Dá falso. Beleza. Então por isso que não é nem letra A e nem letra B. Olha a letra C. Dependendo da ordem, perfeita, das proposições, pode ser verdadeiro ou falso. Isso. Se for essa ordem aqui, dá verdadeiro. Se for a ordem VF, dá falso, tá vendo? Então por isso que é a letra C. Então observe a ordem, certo? Observe a ordem porque o sim então, eu falei no slide, né? Lá da tabela verdade dos conectivos, que ele não comuta, não pode trocar de posição. É tanto que quando você troca de posição, inverte a ordem, o resultado muda, tá vendo? Por isso que não é comutativo. Beleza? Aí você segue comigo. Se A e B simbolizam respectivamente as proposições João recebe uma promoção no emprego e João compra um carro novo, considera a proposição A, então B. Ou seja, se João recebe promoção no emprego, então compra um carro novo. Beleza. A proposição composta A, então B é falsa. Então veja aí. Se A, então B, ele diz que é falso. Você pode concluir isso aqui, ó, que A é falso e que B é falso. Erradíssimo, né? Porque no se então só tem como dar falso se for Vera Fischer, ou seja, VF. Então esse item aqui está errado. Olha a 2, ó. A proposição composta A então B. Se A então B. É verdadeiro. Beleza. Então B é verdadeiro e A é verdadeiro? Pode dizer isso? A é verdadeiro e B é verdadeiro? Pode, né? Porque no se então, se os dois forem verdade, dá verdade. Beleza. Então essa segunda aqui está corretíssima. Aí você vem para a terceira agora. A proposição composta, se A, então B. É verdadeira. Então A é falsa. Opa, já matou. Porque no se então, se já começar com falso, já dá verdade. Então isso aqui já é verdadeiro também. Mas concluindo, A é falso e B é verdade. Isso aqui dá verdade no se então? Dá, né? Falso com verdade dá verdade. Então nós temos a 2 e a 3 correta. Assinala a alternativa correta.
Veja que é a letra E. Ó. Apenas a primeira afirmação é falsa. Apenas a primeira é falsa. Beleza? Tem que ter o conhecimento da tabela verdade do conectivo sim então. Tranquilo? E aí a gente finaliza. Tá? A gente finaliza aqui a aula falando sobre o conectivo sim então. Sobre a tabela verdade do conectivo sim então. Beleza? Professor, mas eu estudei e tem mais coisa para falar sobre o sim então. Cada termo do sim então recebe um nome, antecedente, consequente. Pois é. O nosso objetivo aqui não é falar tudo sobre o sim então. Eu vou preparar uma aula para vocês falando sobre os sinônimos, falando tudo sobre condicional. Vai ser uma aula só para vocês aqui como bônus, beleza? Como extra aqui para vocês, tá? Então, quero que você grave nessa aula quando é que dá verdade, quando é que dá falso na tabela verdade do conectivo sim então. Isso aí vai lhe ajudar a resolver diversas questões da banca IBFC. Beleza? Fica comigo, nós temos a nossa aula aí em sequência falando sobre o conectivo se e somente se. Não sai daí, acompanhe o próximo vídeo. Tamo junto.